Pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Lopes e eu estou aqui hoje no Arquipod, que é o nosso episódio número, não sei, acho que a gente já gravou muitos episódios e eu estou aqui para falar para vocês que hoje nós vamos falar sobre a importância das parcerias, do network, do relacionamento, e eu estou com dois convidados fantásticos aqui. Primeiro, Isabel Leite, que é uma profissional da área fantástica, que é amiga minha pessoal e que a gente já teve muitos projetos juntos, projetos que eu digo de ambientação, de viagens, de relacionamento comercial, né, e de negócios. E aí eu vou depois deixar vocês se apresentarem um pouquinho melhor. E também com o Júnior, que é da JR7 Mármore, apoiador do nosso canal e que traz um pouco do conteúdo dessa questão de parceria com os profissionais de arquitetura e decoração. E a ideia aqui é a gente bater um papo sobre as conexões, as conexões que a gente pode construir com os parceiros, com os clientes, com o público interno, porque o nosso canal é para trazer conteúdo para arquitetos e ajudar na construção de carreira, tá bom? Gente, muito bem-vindos e eu queria que vocês rapidamente falassem um pouquinho da trajetória de vocês, do tempo de empresa e tal, começando pela Bel. Oi, Ricardo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente, batendo papo com você. Estou muito ansiosa para abordar esse assunto tão polêmico, né? Por que polêmico? A gente esquece e a gente, né, tem que retomar essas questões. Bom, como já fui apresentada, meu nome é Isabel Leite, meu escritório fica em Moema, tenho 8 anos de experiência, meu foco é na reforma de interiores e é isso. E trabalha muito, gente. Ela foi bem humilde aqui, porque ela tem muito projeto, muito conteúdo já gerado, né? Muito trabalho, muitas entregas, né? E uma experiência que é o que a gente quer passar para esse nosso público, né? Já o Júnior, que é da JR7, tem uma experiência de lidar com a gente, né? Exatamente. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, muito bom estar aqui e espero poder acrescentar coisas bacanas no nosso bate-papo. Certo? E sobre a apresentação, eu já, embora não pareça, eu já tenho 18 anos de empresa, né, de marmoraria, e a gente procura estar aprendendo sempre, porque nesse ramo as coisas são muito vivas, assim, são muito rápidas. As pedras mudam muito, as modas elas vêm, vão, e aí as coisas são muito rápidas, né? Tecnologia muda também, então a gente acaba aprendendo todo dia. Não é uma coisa que você possa dizer, sei tudo e não tenho mais o que aprender ou o que fazer. Então, estou aqui para aprender, bater papo, me apresentar para vocês e bora pra frente. Bora pra frente, tá disponível. Muito bom, gente. Olha, então o tema hoje a gente vai falar sobre construindo conexões, né? Sim. A importância da parceria estratégica na arquitetura. E aí, nada melhor do que ter aqui dois profissionais da área, eu como hoster e você, Bel, como convidada, e o Júnior como um parceiro estratégico dos profissionais, né? A primeira coisa que eu vou falar é assim, explica para mim, na visão de vocês, qual o papel dessas parcerias estratégicas em projetos arquitetônicos? Os principais desafios que os arquitetos têm com os fornecedores, ao tentar alinhar as expectativas do cliente, do arquiteto e do fornecedor. Então, o que eu vejo hoje, gente, que está muito difícil, é a comunicação, né? Eu vejo que, primeiro, os arquitetos que saem da faculdade agora, eles aprendem a fazer projeto, e não tem uma aula de empreendedorismo, de conhecimento, né? Eu quero falar um pequeno adendo. Eu vou lançar um produto digital ano que vem, que é exatamente sobre comunicação. Exato. Isso é muito importante, porque a gente perdeu, eu digo a gente, quando a gente olha uma geração que vem muito de internet, muito de rede social, e quando tem que fazer isso aqui, treme na base, para se comunicar com o fornecedor, para mandar mensagem é ótimo, mas se tiver que ligar, já fica com medo, e a gente precisa voltar a estabelecer conexões, a gente precisa voltar a fazer isso aqui, olhar um no olho do outro e falar o que acha, o que não acha, porque essa energia é diferente de você estar ali digitando ou estar ali rolando um feed, e isso é uma coisa que está faltando muito, né? Porque as coisas ficaram impessoais demais. Impessoais. Antigamente você tinha impessoalidade só na hora que você
colocava o orçamento Sim, do cliente. sim. E hoje, com a tecnologia, essa coisa deveria melhorar, mas está piorando. Sim, piorando. sim. Porque você está muito aqui, ou muito na mensagem, e pouco no tete a tete. Eu acho que a tecnologia ajuda como ferramenta, né, gente? Isso, mas rapidez. Rapidez e tal, agilidade, mas eu acho que Produção, nada tecnologia. substitui o contato pessoal, né? Então o que aconteceu? A gente teve um episódio que a gente não pode esquecer, foi o Covid. Sim, O Covid gerou esse isolamento e nós nos readaptamos. Então, antes, o home office ele era mal visto. Hoje não, é cool. Quem faz home é cool. Porém, com isso, houve um afastamento e esse esfriamento, ou seja, a falta de humanização nas relações. Então, hoje, manda mensagem. Ligou, não atende mais. Por que está me ligando? O que está acontecendo? E-mail também, raramente, é tudo WhatsApp, o imediatismo, e isso tende a piorar. Sim. Então, a gente precisa, nós, né, na nossa geração, a gente consegue resgatar isso, acho que está no nossa responsabilidade, na nossa geração, resgatar essa humanização das relações. E inclusive, no produto que eu vou lançar no ano que vem, são métodos, né, inclusive das mensagens, da comunicação, que eu falo bastante que em cada mensagem, inclusive eu faço isso no meu escritório, né? Estou implantando no meu escritório, já era um produto antigo que eu já vinha elaborando. Parece bobo, mas assim, nós, como profissional, você, Ricardo, a gente, o tempo todo a gente está conversando com o cliente e sempre dando uma notícia. Olha, atrasou. Olha, deu tudo certo. Então, toda a comunicação que a gente vai falar com o cliente, a gente tem que fazer um quebra-gelo. Olha, nossa, atrasou. Nossa, mas nós lamentamos. Nossa, a gente está profundamente chateado com essa situação. Vamos fazer todos os esforços. Não uma coisa sem telemarketing, uma coisa bem humanizada. Porque isso traz empatia para o cliente. Ele fala, nossa, que legal. O escritório está do meu lado. Tá. E também, a gente tem que também, não só no escritório, para cliente, escritório e cliente, mas também essas relações nos fornecedores, que é a mesma coisa, é a mesma dor. Sim. É um tal de uma posição, prazo, o fornecedor não retorna. Eu estou com diversos fornecedores desse ano, foi muito difícil. Não tenho retorno de prazo. Eu falei, gente, até um bebê vai nascer. Eu vou comprar tudo tem prazo. Ah, não fala prazo. Isso no pós-venda que dá problema, sabe? Não estou falando nada na vender. Então, não tem essa humanização, essa preocupação. Poxa, o profissional, ele foi contratado pelo cliente, ele precisa dar um retorno para o cliente. Não tem, então fica. E muitas vezes, sabe, eu percebo muito isso, Júnior, e você talvez perceba isso, Bel, que o dono é uma coisa, mas a equipe toda, quanto maior a empresa, pior fica. Sim. Porque se você não consegue acesso ao dono e o dono tem as mesmas dores que você e tal, então ele vai te posicionar, mas muitas vezes você não consegue. A gente, por exemplo, está aqui gravando, alguém está cuidando dos nossos negócios. Alguém está cuidando. Né? Mas se esse alguém não responde, não fala a coisa certa, não marca o horário certo, não confirmou a vinda da pessoa no horário, sabe? Tudo isso vai dar um impacto absurdo. Muito. Né? Na verdade, problemas acontecem. O que muda é a atitude que você tem quando ele acontece. Às vezes você não consegue responder na hora, você fala para a pessoa, olha, me dá mais tantos dias, tantas horas, tantos minutos que eu já te atendo. Isso. Agora, o fato de não responder é que é o problema. Não responder. Sim. Só que tudo, gente, nós somos empresas. Sim. Eu acredito que tudo é um método e procedimento. Ou seja, até o tratar com o cliente é um procedimento. Então, precisa sim treinar a equipe. Então, não é uma desculpa. Eu sei que quanto mais você delega, você perde um pouco a qualidade. Mas precisa retomar nessa questão de atendimento. Então, quando o cliente manda uma mensagem, eu instruo as meninas, não deixe se responder. E crie uma resposta, que eu tenho umas respostas genéricas. O cliente vai olhar assim, Isabel, então, né? Sim, de fato é uma resposta genérica. Monta lá uns 5 respostas genéricas e manda. Porque a mensagem tem isso, né? Você manda uma mensagem, às vezes, com um sentido, um sentimento que você está mandando. Mas quem está recebendo, de repente, não está. Todos vocês já devem ter tido aquela sensação de, tipo, o cliente manda. Aí não responde o negócio. Parece
uma bombinha que vai inflando, né? Isso. É uma bombinha que vai inflando. Aí você fala, vou responder já já. Você sabe que se eu tô gravando aqui e eu demorar 2 horas, esse cara vai explodir. Vai explodir. Então tem que ter alguém, pelo menos para falar, ó, fica tranquilo, a gente tá ciente e já te dou um retorno. Exatamente. Né? Porque essa coisa do imediatismo, né? Que também é uma doença desse Uma doença. Mas pra mundo mim, que a gente tá provém da hoje. tecnologia. É uma doença. Também provém da tecnologia. Antigamente você passava um cheque, você demorava 3 dias para compensar. Você tinha que ir lá no banco e depositar. Hoje você só tira a foto aqui e manda. A ansiedade é um negócio que Você está deve ter acabando cliente que com deve ter passado não só a mensagem pra você ansiedade 9 horas da e noite, gerando a provavelmente. depressão, né? Sim. E assim, eu lembro de Antecede, episódios, burnout né? e tudo mais. Então, burnout, eu lembro de episódios, gente, que isso também já deve ter passado. Eu tava. Por isso que eu até nem acompanho mais obra. Eu tava em Miami de férias, uma coisa assim, e tinha o fuso horário, e a pessoa desesperada ligando e tal, eu vou descobrir o cara urrando porque não tinha um ponto de saída de elétrica para ligar o fio da fita de LED que vai atrás da cabeceira, ou tinha e não... Cara, né? Então as pessoas estão nesse nível. Sim. E tem que entender, e a gente falou muito disso no episódio anterior, que nada substitui, tem uma frase lá que o Dr. Edgar falou aqui, tipo, CPF sempre vai valer mais do que CNPJ. Então, o que é o CPF? O CPF é você, pessoa física, Isabel Leite ou Júnior da JR7, tem alguém por trás daquele CNPJ. Sim. Então, essa pessoa é a responsável e treinar as pessoas que estão abaixo é muito importante. Só que também tem uma questão de geração. Que é muito difícil, porque a gente fala assim, ó, liga e fala. Não liga. Manda mensagem. E a mensagem é impessoal. Então, quando a gente cria essas conexões, que é o que a gente está fazendo aqui, as pessoas vão percebendo que aquele cara é sério, que aquele fornecedor é sério, que aquela empresa tem 20 anos, 400 projetos. Então, é uma outra história que não vai me deixar na mão. E os nossos fornecedores, né, quando a gente apresenta um fornecedor, a gente já fez essa pré-seleção, de saber se o cara é idôneo, de saber se ele vai entregar. Sim. Agora, é aquilo que eu tô falando, quando a empresa cresce, o cara que a gente conhece, ele pode ser ok, mas às vezes os caras que estão abaixo não respondem, e muitas vezes a gente, ou um cliente final, ele simplesmente deixa de comprar e o dono nem tá sabendo por falta de atendimento. Falta de atendimento, exatamente. Né? É muito complicado isso. Bom, falando ainda, né, dessa questão de conexões, né, qual você acha que é o principal desafio dos arquitetos e fornecedores para alinhar essas expectativas do cliente, do arquiteto, com relação ao fornecedor, por exemplo, ou do fornecedor com relação ao arquiteto e o cliente, porque essa expectativa é que tudo vai acontecer que nem nos Irmãos à Obra, né? Tipo, pisquei, tá tudo pronto. E não é. Eu vou falar a minha. Eu acho que a comunicação, de novo, é a base de tudo isso. Porque se você falar, olha, vai demorar 60 dias, vai demorar 60 dias. Cabe o profissional, o cliente, querer ou não. Exato. Agora, se você não comunicou, porque aí entra a história da venda. O cara que vende... O problema é pós-venda. Também. Na venda, até que vai tudo bem. Mas não pode vender errado, né? Não pode vender falando que vai entregar uma coisa em tal prazo que não vai. Não, eu não tenho muito esse problema. Os meus fornecedores, eles cumprem o prazo da venda, né? Então, é raro não ter. Mas o pós-venda, e eu sinto que é bem na boquinha ali da secretária. Uhum. Não, ela se perde nas informações. Eu tive uma situação com uma empresa de vidraçaria. Falei, meu Deus do céu. Parece que a pessoa atendente não se comunica com a própria empresa. Eu tinha mais informações do que ela. Triste. E o estresse que gera no escritório? Eu fico cobrando a minha assistente. Já ligou? Já perguntou? Sim, já perguntei. Aí eu até desconfio. Não, perguntei, ela não responde. É impressionante. E aí depois não sabe por quê. Só que assim, eu não vou parar o meu dia para ligar para o dono da empresa. Isso é um absurdo. Não precisa, para falar, né? Que, olha, a sua funcionária não passa informação para mim. Como não tem prazo? Eu não aceito que não tem prazo. O fulano pode me falar, vai demorar 100 dias, você aceita? Aceito. Não tem prazo? Como assim não tem prazo? Isso é uma coisa importante você falar, porque... Pós-venda, tá? Como eu trabalho muito com a JR7, e marmoraria é um negócio complicado,
Porque, vamos falar dos gargalos da marmoraria, por exemplo. Ainda mais depois de ter ido lá para o Espírito Santo com ele, vendo o quanto é sensível um material que é muito duro, né? Tipo, você fala uma rocha, pô, uma rocha é uma rocha. Cara, é sensível, o negócio esfarela, o negócio vem todo esburacado, aí vem um caminhão, aí, então, aí vai cortar e fazer todo o trabalho de beneficiamento e aí trinca. Quando você fala rocha, o pessoal acha que são todas iguais, né? E aí quando você vai para lá, você descobre que não. Dentro de uma mesma montanha, existem vários tipos de formações rochosas. Você olha uma coisa só, mas existem vários tipos de formações. Por exemplo, coisas que talvez a maioria das pessoas não saibam, mas é dessas rochas que faz creme dental, que faz remédio, aquele pozinho do Carrarinha, por exemplo. Do Carrarinha. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque ele dá um prazo. Ele fala, olha, depois do projeto executivo assinado, 20 dias úteis. Aí o cliente comprou, ele já está contando 20 dias. Sim, comprou já dá, exatamente. Não é? Aí ele está contando que daqui 20 dias vai entregar. A gente está com um cliente em comum, inclusive, que eu ontem mesmo estava com ele. Mas como é que está a produção das pedras que você foi lá escolher no Espírito Santo? Eu falei, está parado. Mas por quê? Porque ele precisa que você compre a cuba de louça, os acessórios e tal, para ele poder produzir. E isso está demorando muito tempo. Ele não está com pressa, é um cliente que está tranquilo e tal, só vai mudar acho que no meio do ano que vem. Mas entender isso e comunicar, isso é muito importante. E aí envolve não só o fornecedor, mas envolve também o escritório. Então, quando eu falo para vocês, a gente está aqui trazendo um conteúdo para os arquitetos, para os designers de interiores, mas é um conteúdo falando da importância da comunicação. Então, se você teve uma preocupação de vender, né, ou o teu fornecedor teve uma preocupação de vender, e é uma preocupação que depois alguém vai tomar conta, não é. O seu escritório é responsável, o teu fornecedor é responsável e tem que comunicar. Fornecedor, como é que você entrega? É assim? Então, eu queria complementar. Posso Pode. falar? O escritório, ele precisa entender que muitos clientes é o dinheiro de uma vida para fazer aquela reforma. Importantíssimo. Ponha-se no lugar. Imagina a frustração daquela família, a ansiedade, o sonho depositado. É muito... a gente não tem noção, é muita expectativa. Sim. Nós estamos trabalhando com sonhos. E aí, além dos sonhos, o bolso. Junta o sonho, a ansiedade e a parte financeira. Muita gente está endividado no financiamento. A gente não tem nem noção do que está acontecendo por trás da questão do cliente. Então, eu costumo falar com as meninas do escritório. Quando a gente faz uma compra de um produto na internet, é tão legal que a gente fala assim, o seu produto está sendo preparado. Né? Ele está a caminho. Em breve você receberá. É o mesmo procedimento no escritório. O cliente comprou o ar-condicionado, tem que informar. Comprou, data de entrega, prazo, informar. Olha, essa semana vai ser entregue tal. Marmoraria, data da medição, projeto técnico, tem que informar data. Então, é um processo, e se você se antecede, evita o vexame do cliente ficar perguntando, quando vai entregar? Quando o cliente começa a te perguntar quando vai entregar, como vai funcionar, é porque a tua comunicação está péssima. Mas hoje, pelo que eu estou vendo, pelo que você está me falando, a maior dor que você sente é essa. Essa coisa de não ter um prazo estabelecido. Alguém que te informe do prazo. Na verdade, em relação a fornecedor, o meu problema hoje, esse ano que eu passei bastante, foi no pós-venda. O pós-venda, as empresas, elas se atrapalham. Porque é uma dinâmica que está fora do processo, do cronograma dela, já está tudo encaixado. Cliente comprou, mediu, fez. Quando chega o pós-venda, ela tenta encaixar aquilo de uma forma que não gere problemas nem tanto para ela e tanto para o cliente. Isso que as empresas elas se atrapalham. A atendente não consegue passar essa informação com clareza. Quando eu falo atendente, coitada, não é a culpa do atendente. É a culpa do dono da empresa que não dá a instrução, não tem essa orientação do pós-venda. O pós-venda, quando que vai instalar o pós-venda? Eu não posso pegar um prazo de pós-venda igual de compra, desculpa. Entendi. Isso não existe.
Então, É verdade, é verdade. E aí, ainda falando disso, né? O que eu percebo é que o pós-venda, às vezes, ele que vai te trazer novos negócios. E aí eu falo pós-venda do escritório, o pós-venda da loja, do fornecedor, porque quando você dá esse pós-venda, e realmente existe a falha em todos os fornecedores, é difícil sim. não ter, né? Por exemplo, ele acabou de fazer a parte de superfícies da minha casa que eu mudei agora. Aí a gente foi levar aquela ilha arredondada e tal, teve Sim. aquela questão de saber como, porque é uma peça que vai pronta no elevador, pesa sei lá quantos quilos, e a gente não queria que tivesse nenhum problema. Então, o Na verdade, transporte ele já dela... tinha mudado. Ele Sim. já tinha mudado. E é uma ilha arredondada. Então a gente tem duas opções. Eu, como marmorista, sei que tem duas opções para fazer. A primeira, levar ela pré-montada e terminar de dar o acabamento lá. E a outra, levar tudo pronto. Eu não escolhi a primeira porque ele já tinha mudado. Então não tinha como fazer poeira lá. Então o que a gente fez? Vamos levar completamente pronta. Só que aí o peso e a maneira de carregar dificulta muito. E aí ao sair do elevador, por exemplo, a gente fala, pô, como é que a gente vai arrastar ela daqui para cá? O Ricardo falou, pô, a gente tem uma ideia. Eu falei, pode falar. Pô, tem um tapete velho aqui, coloca em cima do tapete e vem puxando. Aí a gente arrumou uma maneira de colocar ela lá, sem fazer poeira, sem fazer nada. Talvez demorou mais para subir e entrar com ela do que propriamente para instalar. Mas você imagina, quando você às vezes não tem a tua equipe preparada, né? E ele estava lá e eu pensei na situação, porque se batesse na entradinha da porta e trincasse, pronto. Sim. Né? E é uma pedra, que apesar de ser uma rocha dura, é sensível. Né? A gente mediu o elevador, você mediu a porta, tudo. Sim, para poder... tudo isso. Então, isso muitas vezes vem do próprio dono ou da pessoa responsável pelo escritório de arquitetura que está vendo a situação e pensando, mas o que a gente quer dizer é que os fornecedores precisam ter essa preocupação de treinar essa equipe. E aí o pós-venda, por exemplo, o meu produto é um produto escovado. O produto escovado, ele precisa de um hidrofugante de tempos em tempos. Aí pergunta você para o Júnior, cadê meu hidrofugante? O Júnior aplicou, só que ele podia estar ganhando dinheiro vendendo isso com a marca da JR7. Olha, isso daqui, ó, daqui a tanto tempo você reaplica a sua funcionária do lar ou a sua esposa vai aplicar de tempos em tempos e tal. Então, eu entendo que esse é um outro negócio dentro do negócio dele, que é um acessório, um produto que precisa fazer, mas que é um pós-venda. Né? Não acontece isso lá hoje, mas já estou dando a dica aqui que é um negócio que, né? Assim como desenvolver produtos próprios, que isso eu já falei para o Júnior. Então, pô, todo mundo vende, marmoraria vende o quê? Pedra, rocha, faz o que está no projeto, mas você já imaginou vender um produto pronto dentro da marmoraria? Tipo, eu faço tampo assim, orgânico de mesa de jantar. Com a pedra que você quiser. Eu já tenho algumas prontas aqui e tal, com uma base de madeira, com base metálica, o que for. Ou um objeto de decoração com mármore ou granito e tal. Então, pensar diferente. Mas tudo isso só vai funcionar se ele estiver atendendo muito bem o core principal dele, que é o arquiteto. Sim. Né? E isso, a gente falando de mármore, a gente pode falar de qualquer outro fornecedor. Então, você falou de vidro, de marcenaria, de N coisas que a gente pode falar aqui, a importância de ter bons fornecedores, né? E acho que esse é um mote legal para falar para o nosso público, que a Isabel está aqui e o Júnior está aqui, para a gente explicar para vocês que quando o cliente compra sozinho, ele não tem isso. Ele vai comprar provavelmente do cara que vende mais barato, porque eles sempre falam que com você é mais caro. Né? Mas por que é mais caro? Não pode ser tão mais caro, ele pode ser um pouquinho mais caro, mas tem que ser um preço de mercado. Mas por quê? Porque tem uma preocupação de venda para o profissional de arquitetura, para o cliente do profissional de arquitetura, e essa preocupação por quê? Porque o profissional ele vai trazer vários clientes para esse fornecedor, não só uma vez ele vai comprar. Se esse fornecedor funcionar direitinho, se tiver um bom pós-venda, se entrega bem para o cliente e tal. E o fornecedor quer muito que a gente venda para ele, por quê? Porque a gente traz um projeto, é muito mais fácil dele executar, porque já está com um projeto e tal. Imagina um cliente final falando, eu quero fazer uma pedra quero fazer uma
ilha da cozinha, quero fazer uma bancada e tal. Ele tem que sair, ele tem que ir lá, ele tem que medir, ele tem que desenhar. O cara quer ver visualmente como é que vai ficar aquilo. E eu sempre falo isso, Bel. Quando você vai numa loja, tipo, um cliente final vai numa loja de planejados, ou seja lá o que for, e o cara faz um projeto para ele, ou móvel solto, que muita loja de móvel, sofá, mesa, essas coisas, e lojas de móveis planejados fazem projetos de apartamentos, casas inteiras, eles vendem o quê? O produto deles. O produto deles. Eles vendem, se é um móvel planejado, vender marcenaria. Sim. Se for de pedra, vai ter pedra até no teto. E assim vai, né? Sim. Nós, profissionais, a gente pensa naquela família ou naquele corporativo que tem tal demanda, o que precisa ter dentro dessa sala, o que precisa ter dentro dessa casa, o que essa família gosta. E aí envolve móvel solto, pedra, marcenaria, tapete, decoração, tudo isso, né? Então, quando a gente coloca esses apoiadores que estão aqui passando na tela como os nossos apoiadores, é porque a gente já tem uma certificação de que são bons fornecedores, porque já atendem a gente e porque é uma entrega boa. Mas sempre tem que melhorar, né? Você já tem eu falo isso para os clientes. Os meus fornecedores parte de um relacionamento, onde eu priorizo. Eu falo pro meu cliente, ó, tem problema que acontece em obra que você nem fica sabendo, eu não vou te ligar. Eu não tenho necessidade de ficar mostrando serviço para você. Eu resolvo com o meu fornecedor direto. Tem muitas coisas que o meu fornecedor resolve, por conta da nossa parceria, né? Então isso é muito importante. Uma coisa também que eu corrijo o cliente e defendo as lojas de planejados. Eu fechei na loja de planejado histórias de clientes, né? Mas não ficou tão legal. Porque não ficou tão legal porque ele não é pago para pensar nas suas necessidades. Se você trabalha no home office, se você tem filho, se você tem cachorro, se você tem... Ele quer vender o produto dele, diferente do meu trabalho, onde eu penso nos pormenores da sua família, até a cor que te agrada, eu estou pensando. Ele não está sendo pago para isso. Então, não pode exigir de um fornecedor o que ele não está sendo pago. Então, se o cliente vai direto para a marmoraria, ele quer um projeto, ele não vai fazer um projeto para cliente. Então, tem cliente que quer isso do fornecedor. Sim. Que é um absurdo. Na verdade, o problema todo, ele não está recebendo para Bel, isso. É a forma, eu falei isso no episódio anterior, é a lei de Gerson. Você conhece a lei de Gerson, Bel? Não. Ela vai falar que você é mais nova, ela falar que é nova. E aí, não, assim, nós sério, somos velhos. Eu juro, eu não conheço essa lei de Gerson. A lei de Gerson é o seguinte, tinha um cara, uma propaganda de cigarro, antigamente, chamava Lei de Gerson. Sério? Levar vantagem em tudo. Na verdade, quem fazia essa propaganda era um jogador, que é o Gerson, Sim. de 1970, e ele fazia propaganda porque, assim, de cigarro. era no campo, né, de futebol. Coisa assim. Ele fazia uma propaganda, tipo, não lembro do slogan, mas tipo, porque bom é levar vantagem em tudo. E esse é o mal, porque você não consegue levar vantagem em tudo. Então, o brasileiro tem essa coisa do preço. Sim. Então, é mais barato, ok, mas o mais barato não quer dizer que é o melhor. E também o mais caro não quer dizer que é o melhor. Sim. Mas, geralmente, o mais barato, você vai ter que ter algum custo disso. Ou seja, por exemplo, eu vou comprar agora na Black Friday. Ok. Se for um produto industrializado, que é igual, né? Ok, só que você talvez não tenha aquele pós-venda que você vai ter com um atendimento personalizado numa loja, Sim. ou uma instalação, ou alguma coisa assim. Vale a pena você pagar mais barato, por isso é o risco que você corre. É o risco que você corre. Mas em outros produtos, tipo um móvel planejado para sua casa toda, isso faz total diferença. Porque você não entende daquilo, você não sabe a espessura da madeira, a ferragem que vai usar, se é corrediça telescópica, se é corrediça... É que uma coisa é você comprar uma televisão da marca X. Aí você tem várias lojas que vendem essa marca X. Se você encontra algo mais barato, talvez valha a pena comprar. Por quê? Porque ela é fabricada em grande escala, tudo Sim. padronizado. Isso é uma coisa. A outra coisa é você comprar móveis planejados ou pedra que você tem o lado artesanal. Sim. Aí muda completamente. Essa e o produto também, viu? Sim. O produto, tecnologia. O que eu especifico nos meus projetos, principalmente quando... É que é raro eu vender só o projeto, 90% eu executo a obra. Eu tenho uma cartilha, explico para o cliente até a espessura da fita de borda. Isso faz total diferença. Sim. Eu falo para o cliente, olha, existem A, B, C no mercado. A minha função é te apresentar
o que existe no mercado e não te obrigar a comprar o produto que eu acho que tem que comprar. Mas você tem que ter a consciência do que você está comprando e saber ninguém faz milagre. Das diferenças. Você pode Se indicar, você, né, isso, mas- se você quer comprar um produto, de repente, com melhor preço, você tem que entender o que você está levando. Então, quando você tem um profissional por detrás, você tem a certeza que você está comprando. Porque quando você vai numa loja, não estou falando mal, mas uma loja bem inferior, de planejados, ele não vai falar que o produto dele é inferior. Óbvio, Não, gente. Nunca, Ninguém. nunca. Ele Seria vai, pouco ele inteligente. vai vender o produto dele como se fosse o melhor do mundo. Uhum. E o cliente sem conhecimento técnico, ele não sabe o que tá ferragem. Sim. Tem ferragem com garantia eterna. Eterna. Quanto que custa uma garantia eterna? Ó, E né? tem essa coisa de marca, né? Tem uma coisa tipo, olha, eu só compro Deca. Por quê? Eu só compro Brastemp. Por quê? É marca, né? É marca. Então, Então, tudo é a comunicação, Sim. tudo é o relacionamento, todas essas questões que nós, da nossa geração, estamos responsáveis em Da nossa levar. geração, não a sua. Na nossa geração, Júnior, não da do dele, Não que ele a já sua. passou a geração dele. gente, vocês estão vendo aqui o bullying no ar, né? É trazer, principalmente para os novos profissionais, e retomar também o pessoal, né, nossa geração, reaver todas essas questões de a palavra-chave é a humanização. Se nós pensarmos em humanizar, a gente começa a entender a dor do cliente. Poxa, olha que chato, olha a situação, a família, e a questão, nossa, ele pagou. Então a gente tem que se colocar no lugar do cliente um Porque você pouco. imagina uma perda de 200, 300 mil reais, que é às vezes um projeto de imóvel planejado, Então, né? Imagina isso, é o dinheiro da vida, é o dinheiro de um dinheiro da apartamento. vida, exatamente. E é importante você falar disso, Bel, porque eu vejo que são duas coisas. Uma é a comunicação, é conhecer e tal. E o conhecimento técnico é importante, Muito. porque, por exemplo, a gente está falando aqui de eletrodomésticos, né? Quando você começa a ver eletrodoméstico gourmet, você vê que a diferença já começa na chapa, na espessura da chapa do metal do negócio. Uhum. E aí quando a gente fala, por exemplo, de pedra, você tem superfícies mais grossas, superfícies... Tanto é que Mais a finas. gente estava falando lá no Espírito Santo que ele descobria o que era para exportação e o que era para o Brasil, porque o que vem para o Brasil, a espessura é de 2. E o que vai para fora, a espessura é de 3. 3 centímetros. É um padrão Padrão. para fora, Pra exportação. de espessura de chapa, né? Mas também tem muita lenda que eu não sei de onde surgem e por falta de conhecimento, as pessoas... uma coisa aqui no Brasil, assim, parece um fenômeno, essa coisa de eu acredito em Papai Noel, sabe? Então, tipo, olha, o granito, a pedra natural, nossa, né? A gente estava falando aqui antes um pouquinho sobre quartzo e pedras sintéticas, né? Não são ruins, mas a gente tem pedra nacional, rocha nacional maravilhosa, linda, a gente vendo lá, pô, aquilo sendo extraído, quantos milhares de anos aquilo ficou para ser construído, quanta energia tem naquilo ali. E aí, não, mas eu quero um quartzo branco. Por quê? Né? E aí vira uma moda, como é a moda do ônix, né? Do translúcido. Já passou, né? Então, passou assim como passou. Que ainda pede, Então, mas já... Já passou, tem como cliente passou o que Rose ainda Gold, pede, como passou todas essas coisas que... Vão Então, essa coisa de modinha que eu acho que a gente precisa repensar, né? A gente está muito nesse foco lá nos nossos negócios do subconsumo e do minimalismo, porque, cara, você não tem que comprar nada para mostrar para ninguém. Você tem que comprar aquilo que é bom para você, para sua família. Mas é a cultura brasileira, Então. Ricardo. Eu não posso chegar para o meu cliente e falar isso. Ele está preocupado com os amigos que vão achar, se minha casa vai ficar igual ao do amigo, não, eu quero mais ou Eles menos vêm com decorado e falam que é igual a quero esse, mais ou né? menos o estilo da casa do amigo que eu fui. Mas você fica Diferente de fora do país. Meio na dúvida como que você faz o projeto no seguinte sentido. Quando você recebe um cliente, você coloca a sua característica, o seu perfil dentro do projeto, ou é o cliente que fala, não, eu quero assim, mesmo você falando, sabendo que não vai ficar bom. Como é que funciona isso? Não existe isso Porque- para mim. Porque eu falei pro Ricardo assim, existem muitas pedras nacionais, quartzito, por exemplo, que é uma pedra alta qualidade, que ele não conhece. Talvez a culpa por ele não conhecer não é dele. Seja minha como fornecedor por não apresentar para ele Sim. essas opções. Mas às vezes também tem muitas opções que eu sinto
que ele não se identifica, porque que ele não gosta. Aí eu te pergunto, você indica o seu gosto, ó, se você fizer assim, vai ficar bom, uma assinatura sua, ou você acaba indo mesmo, olha, eu acho que não vai ficar bom, mas ele quer assim, então vai ser assim. Igual o Onyx, não usa mais, mas tem cliente que quer. Quando ele quer, você tem que usar? Como é que funciona isso? Como é que você trabalha isso? Na verdade, o briefing que eu faço com o meu cliente, eu identifico as principais características de gosto dele, costumes, enfim, faço todo esse estudo detalhado. O cliente, ele me contrata justamente para que eu forneça as ideias para ele, senão ele não estaria nem me contratando. Pontualmente, algum cliente fala alguma coisa ou outra, mas isso é bem difícil de acontecer. Então, eu faço o projeto e ele aprova. Claro que, às vezes, no meio da compra, ele viu na casa de fulano, viu na casa de Beltrano, no Pinterest, e fala, eu quero essa pedra. Então, como é que funciona? Isso é uma coisa muito delicada. Quem vai morar é o cliente, não sou eu. Eu não quero de forma alguma constranger o meu cliente e impor alguma coisa para ele, que isso acontece com muitos profissionais. Ele acha que está fazendo a casa para ele. Isso é um absurdo. E o sonho do cliente? E a ansiedade e tudo que ele está fazendo, né, para a família dele. Aí chega um outro e fala assim, isso daí é muito feio, não coloca. Isso é muito desagradável. Claro que, se é um produto que não é... Eu falo muito pro cliente assim, como o meu cliente já fala. Quando a Isabel fala que não é elegante, fala que é feia, é brega. Fala, isso não é muito elegante, não é... E, enfim, e aí tem uma... Dá um exemplo pra gente, Bel, de uma coisa não muito elegante. Tem uma expressão de que uma cliente minha, Tim, falou. Como é que ela... Ai, até me deu um apagão. Ela fala, não é... Isso daí é óbvio, não é nada óbvio. Não é nada óbvio. Então eu falo, é interessante. Então eu falo isso também pro cliente, né? Enfim. Deixa eu ver. Uma coisa que você fala assim, não usaria. Mas eu achei legal algumas coisas que ela disse, porque a gente começou o bate-papo falando sobre humanização. E eu acho que dentro da palavra humanização cabe essa relação entre dizer para a pessoa... de uma forma elegante, bem se elegante. Fica bom ou se não fica bom. Posso te dar uma ideia? Eu falo, melhor? Isso não é muito, Posso eu falo, isso não é melhor? Elegante, não é muito adequado, isso não é muito elegante. Na verdade, eu fico, na verdade, o que acontece? Nós já temos alguns anos de carreira. O que o profissional, agora estou falando para o profissional, você precisa saber vender. Isso. Você é um vendedor. Isso não ensina na faculdade. Muitos fornecedores me falam, Isabel, meu Deus, tem profissional que chega aqui gaguejando. Senta no sofá e fica no celular. Gaguejando, o cliente fica, sabe mais do que... Se você não tem persuasão, faça um curso. Não sabe falar, faça um curso de oratória. Não conhece do produto. Não conhece o produto? Estuda o produto. Estuda o produto. Porque hoje com a internet o cliente já vai lá sabendo tudo. Você precisa saber vender. Vender o quê? A tua ideia, o teu projeto. Porque quando você faz uma boa venda na hora de você apresentar o 3D, o cliente não vai mudar. Porque você justificou, você persuasiu naquele momento. Sim. E não tem dúvida. Então, é a maneira como você se comunica, como você se porta com o cliente no início. Para quando chegar no júnior... Não tem problema de ficar trocando. Desculpa, eu acho que a gente bati aqui. Então isso tudo faz parte de um processo. Tem tudo a ver com o episódio anterior, que é branding. Porque a tua postura, o teu posicionamento com relação ao cliente, com relação ao fornecedor, faz toda a diferença. Quantas vezes eu treinei lojas que me falavam a mesma coisa que falam para você. O profissional chega aqui e fica no celular... e aí o cliente fica lá olhando o papel de parede ou sei lá o que e tentando decidir sozinho, aí o próprio fornecedor tenta ajudar ou algum assistente, vendedor que está lá que não foi contratado para aquilo. Imagina o constrangimento do fornecedor. E é uma questão de posicionamento do escritório, do profissional e, claro, o fornecedor está ali, foi escolhido pelo escritório, vai saber tocar dali para frente. Mas é bem o que você está falando. E aí volta na história do relacionamento, porque as pessoas perderam as conexões, perderam os relacionamentos. É tudo na mensagem, é tudo Então, aí online. você vai apresentar um produto friamente para um cliente, um projeto. Tá aqui a sala, aqui, tá aqui a TV, aqui tá o sofá, aqui tá a pia. Como se ele não estivesse vendo, né? Aqui tá o tapete. Mas aí não tem a humanização que a gente conversou. O que é isso? E o sentimento? Você tem que colocar um sentimento naquele produto. Então, tudo isso
repito, é implantado desde o começo. Olha, estamos fazendo a sua planta baixa, está ficando incrível, não Isso. vemos a hora de apresentar. Ó, o 3D, vamos agendar a reunião, ficou maravilhoso, as ideias. Na hora de apresentar, cantinho por cantinho, falar, olha que interessante isso aqui, a gente... né? Então, e se você teve um insight para produzir aquele projeto, melhor ainda. Olha, essa forma orgânica, pensei, melhor ainda. Não necessariamente é preciso, né? Mas precisa ter persuasão, saber vender o teu produto. Eu fico ouvindo tudo isso, né? E fico olhando. Para evitar, quando chegar no júnior, que cor vai colocar? pedra que eu Aí uso? o cliente, me imagino eu, estou com dúvida. Orço preto, branco e amarelo? Por quê? Não foi convencido na hora que tem que ser. E é um convencimento relativo, porque é aquilo que a Bel falou também. Às vezes a gente sim, a gente que trabalha com isso é diferente um pouco do teu business, porque a gente tem cliente que contrata a gente só porque falou que contratou, mas ele quer fazer o que ele quer. E tem aqueles clientes que ouvem e confiam plenamente, e esse cliente é o melhor cliente. O melhor cliente. Porque ele simplesmente te entrega e fala, confio em você. Você vai Volante fazer tá o na seu sua mão, melhor. né? Quando você tem um cliente que ele fala, eu quero isso, mas... Aí começa a lei do Gerson. Então eu vou colocar a cor mais barata, não vou emassar essa parede porque não vai precisar, porque eu vou economizar R$2. E aí, meu amigo, aí não vai ficar legal. E aí depois, aí a culpa é do arquiteto. Né? O resultado, ele culpa você no resultado. Então, isso é uma mudança de mindset que tem que ocorrer nas pessoas. Enquanto as pessoas ficarem pensando só na grana, eu não quero dizer que tem que comprar mais caro, eu não quero dizer que... Mas assim, é justo. Eu vejo, por exemplo, o europeu, né? Cara, o cara valoriza que tem alguém trabalhando para ele e quer pagar por aquela prestação de serviço. Ele se sente errado quando ele está abusando da relação. Aqui não, aqui se eu puder... Cultural. Eu falo, olha, não avisa lá o arquiteto que eu comprei com você, Uma questão cultural. sabe? O brasileiro... É difícil isso, né? Exatamente. E essa relação de confiança e transparência é fundamental para as parcerias duradouras, né? Confiança no profissional, confiança no fornecedor, confiança do cliente em vocês dois e vocês no cliente, né? Então, assim, que atitudes você acha, tanto de arquitetos quanto fornecedores, que ajudam a construir esse tipo de relação, de Posso confiança? falar primeiro em relação, Pode, inclusive, deve. da marmoraria. A marmoraria, todos os produtos, obviamente, o profissional ele tem que fazer uma reciclagem, um estudo, mas a gente sabe, isso daí é uma ilusão. A gente se esforça para ir em workshops, se esforça, mas a gente tá... É bem complicado a correria do dia a dia. Então, o fornecedor, ele precisa tomar partido disso. Em qual momento? De repente, na hora do orçamento. Eu mandei um projeto, estou especificando uma pedra. Ele pode sugerir... É que assim, eu aceito muito sugestão. Eu não sou um profissional que fica, nossa, aquilo nascer Mas pro assim, profissional, morrer acho assim. que pode sugerir. O problema é pro cliente. Não, para o profissional. Então, Isso. assim, na hora, olha, Isabel, essas pedras que você especificou, eu tenho uma que, inclusive, com valor melhor. Olha que legal. Sim. Ou ela não é indicada porque ela é porosa e aquilo vai Exatamente, funcionar. mas o Não, que eu isso- estou sentindo nas A relações, gente já faz. muitos fornecedores, né? Aí começa a crescer, começa a segregar, a parte orçamentícia parece que a menina, né, aquele produto ela vende calcinha, bicicleta, pedra, vidro e marcenaria ao mesmo tempo. Uhum. Não tem. É que tem, Isso que precisa ter, porque para ajudar o projeto, não existe projeto perfeito, ele sempre Sim. pode ser melhorado. Sim. Mas é De que repente, tem hora se que vê- você tem que saber a hora que você tem que falar e com quem você tem que Isso, falar. Uhum. Porque, assim, uma coisa, claro que não são todos os arquitetos que dão essa abertura, mas a gente toma muito cuidado em... Você falou, essa pedra não é boa para fazer esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que não existe hora em nenhum momento. Mas você não vai colocar um branco prime numa Não mais, cozinha. graças a Deus nem tem mais Você no não vai- mercado. você Mas vai nos fazer vendeu isso. tanto, né? Isso. Vendeu. Meu Deus. Você Não, não e eu vai já fazer vi isso. branco prime, cliente reclamando que a marmoraria vendeu para ela sem... não tinha projeto, não tinha profissional na cozinha. Ela falou que manchou tudo. Porque aquele fornecedor que... né, Não explicou. não estava interessado. É. Estava interessado Não, em e vender aí um tem produto que era mais barato. Tem a subcoisa disso que é
tem o branco prime com X de quartzo e tem o branco prime com X de resina. Mas a lei de Gerson prevalece. Lei de Gerson Então eu vou querer o prevalece. mais barato, que é cheio de resina e que vai manchar e que, sabe? Então, Na verdade, Prime não tem quartzo. Branco Prime não tem quartzo. eu achei que era... É resina misturado com outra coisa, mas não é. Mas não tem nada de mineral Tudo menos dentro? qua- tudo Não, tem menos mineral, quartzo. mas não, acho que não tem quartzo. Não tem quartzo? Não. Enfim, então Você essa não consegue, sugestão... porque o branco prime, o que faz ele ter o problema é a maior quantidade de resina, e aí ele amarela porque ele absorve e tudo mais. Mas eu toquei nesse assunto porque você vai colocar branco prime numa cozinha, aí não tem hora nem momento. Você fala, ó, fulano, Tem que cara, falar. isso aqui não vai ficar legal. Isso aqui não vai dar certo por causa disso, disso e disso. Agora, quando você vai dar uma ideia para alguém, você jamais vai ter que falar com o cliente, sendo que ele tem um arquiteto. Porque senão isso vai, Desgasta. Não, e vai tira tirar a o credibilidade O dela. cliente contratou o Credibilidade. profissional, Pô, a né? arquiteta me indicou, e será que ela não sabe que isso não funciona? Então, Sim, primeiro sim, você é. fala com o arquiteto, você dá uma ideia, primeiro você entende o projeto, como a pessoa vai usar a pedra. Às vezes eu até pergunto, qual que é o perfil do cliente? Me pareceu ser organizado, tem um cara que ele quer tomar vinho e ele não quer se preocupar em limpar, para não manchar a pedra. Opa, é um outro tipo de pedra. Aí você vai explicar para ele que é uma pedra X, Y, Z com um valor maior. Mas você não vai ter esse tipo de preocupação. Às vezes eu até pergunto o que ela sentiu do cliente para eu poder falar, ó, indica essa aqui, ó. Mas aí eu vou lá e explico para ela explica para o cliente. Quando o cliente vem até mim, ele já está conduzido, ele já está preparado. Ele só vem e realmente fecha o serviço. Isso é o diferencial, gente, de fazer um bom trabalho, que é conduzir o cliente, explicar tecnicamente o porquê do A e não do B, né? E o cliente, porque eu tenho uma pergunta aqui que fala sobre isso. Como os arquitetos podem avaliar a reputação e qualidade do fornecedor antes de firmar parceria e também como que esse fechamento ocorre, né, do orçamento que foi feito. Tem uma condução do escritório de arquitetura que mostra, a gente estava lá no Espírito Santo e a gente ouviu falar, cara, graças a Deus pararam um pouco de comprar preto São Gabriel e verde Ubatuba. Entendeu? Por quê? Porque era o mais barato, porque não é feio, não. Mas é uma questão de que tem tanta coisa linda, né? Eu mesmo fui um que sempre especifiquei o preto porque tem um preço bom, porque às vezes o cliente tal, e aí depois primeiro vinha o polido, né? Aí depois descobrimos o escovado. Agora o mundo é escovado, né? Então agora temos quartzito escovado, temos dolomíticos escovados, qualquer coisa, né? Mas tem uma infinidade de possibilidades porque a gente não conhece, porque cada pedra é uma pedra, cada lâmina é uma lâmina. Então a gente fez na minha casa, por exemplo, o Siena. Escovado. Cara, e é importante o cliente saber, e a gente tá focando um pouquinho na pedra porque o Júnior tá aqui, mas vai ter imperfeição. É natural da pedra ter veios. Então, se você não quer ter, você quer ter um negócio chapado e liso, compra sintético. Você viu né? lá a gente viu o Taj Mahal? Sim. Que ele não estava ainda polido? Sim. Você viu que ele era todo fissurado? Sim. Você viu que eu te falei? Falei, ó, aqui ele é todo fissurado. Eles vão fazer ainda um trabalho, um beneficiamento. Eles vão fechar de resina com a cor parecida do material. Depois de pronto, você não vê. E uma coisa que eu aprendi lá, que aonde tem os veios, são as partes duras. Né, onde tem a parte mais escura, os veios mais escuros, são as partes duras. Então, isso é uma coisa que não tem preço. E é muito importante para você que é dessa área de arquitetura, tem escritório, designer, conhecer o processo produtivo daquilo que você está vendendo. Conhecer o que está por trás de tudo aquilo. Seja de uma ferragem, seja de pedra natural. Densidade do sofá. Persinta do sofá, Sim. a marcenaria, MDF, MDP, as diferenças, a espessura, que ferragem está usando ali. Então isso tudo é muito importante para te dar esse embasamento, para que você faça essa pré-venda para o cliente. Sim. E o cliente já chega, olha, eu já sei isso, meu arquiteto me falou aquilo, entendeu? Então é isso que constrói aquilo que a gente falou no episódio anterior de branding, porque as pessoas começam a te enxergar como uma pessoa que tem know-how, que tem conhecimento e que está ali para decidir, porque o nosso tempo é caro e a gente precisa
decidir quando está com o cliente e não deixar o cliente solto e ficar indo 15 vezes para decidir, sei lá, revestimento, pedra. O cliente precisa deixar vocês trabalharem, né? Sim. Porque construir um sonho, pelo que a gente está conversando até agora, Demanda trabalho, tempo, demanda dinheiro e know-how, né? Know-how. Muito bom, gente. E aí eu fiz a pergunta, mas não sei se a gente respondeu, né? Mas como os arquitetos podem avaliar a reputação e qualidade de um fornecedor antes de firmar uma parceria? Isso é muito importante. Eu falei sobre isso no anterior, talvez nesse daqui, mas eu avalio. Tipo, quem está por trás da JR7, quem está por trás da Finger, quem está por trás da ED Planejados. Por quê? Porque isso faz com que eu fique mais tranquilo de especificar. Sim. E se eles estão aqui me apoiando é porque eu sei que são sérios, né? Então, a mesma coisa você deve ter os teus fornecedores que você confia. Alguns, a gente perde a confiança. Perde a confiança. Né? Porque pode até ser sério, mas e às vezes a gente sabe que às vezes nem é por culpa do dono, porque, cresci, coloquei as pessoas, eu nem fiquei sabendo que eu perdi porque o cara foi montar e montou errado. O que a gente precisa entender também, nós como profissionais, às vezes a empresa ela passa por algumas dificuldades, às vezes pessoal do dono, algum problema, né? Enfim, crescimento grande e não estava preparado, ou até falta de cliente. Então a gente precisa analisar e não simplesmente vou excluir. Gente, as pessoas não são excluídas assim do nosso know-how. Aí você tem anos de parceria. Sempre foi tudo bem, aí um projeto, não vou mais trabalhar com ele. Poxa, mas será que é assim que você tem que tratar o seu fornecedor? Que há anos prestou um ótimo serviço por conta de uma situação complicada que ele está passando? Não é desse jeito. E a humanização também. Sim. Relacionamento. E entendeu? O que aconteceu? Nossa, então, a gente não quer perder tempo nem de perguntar. O que está acontecendo? Sim. Só fica falando mal. Nossa, nunca mais eu vou fechar com esse fornecedor. Isso é certo? Não é certo. Né? Entender, né? E ver se isso está se repetindo. Obviamente, se repetir, então não tem que ou com continuar. você, ou com colegas, né? Isso, entender o que está acontecendo com aquela empresa, se está passando por um mau momento, uma coisa bem sazonal, e continuar a parceria, Sim. nada mais que justo. A gente não sabe o dia de amanhã, E sempre ter né? essa preocupação com o nosso cliente, né? Eu vou te falar o que eu faço, porque eu também tenho um fornecedor. Aqueles Claro. que vêm antes de mim. O que eu procuro fazer. O que você fez comigo, inclusive, quando nós nos conhecemos, o que você fez? Creio que você deva ter feito isso com os outros fornecedores também. Ele foi lá, me visitou para entender como funciona o processo de fabricação. Eu acho isso fantástico. Por quê? Por exemplo, se eu vou comprar uma máquina com uma tecnologia XPTO, eu vou até a fábrica. Por exemplo, eu fui até a Itália para conhecer uma máquina que eu quis comprar, e aí eu fui até a fábrica para conhecer o dono, o vendedor, como o cara fabrica, em quanto tempo ele fabrica, e claro que eu fiquei de olho na estrutura. Para poder saber se o que ele falou para mim que ele realmente faz, ele tem a capacidade de me entregar. Porque quando você é do ramo, você olha, você percebe se sim ou se não. Problema todo mundo vai ter. Hoje, por exemplo, no Brasil, você tem muito problema de mão de obra. Muito problema de mão de obra. Beleza, então o que você faz para você tentar atenuar o problema de mão de obra? Usar tecnologia. Beleza. E como é que você faz para avaliar o seu fornecedor? Avaliar a mão de obra e tecnologia e aquilo que o dono da fábrica tem como pensamento. Se ele é um cara que ele tem visão, provavelmente você pode ser que tenha um problema, mas ele vai resolver. Mas ele vai ter uma visão que vai poder te atender e te passar a segurança, que foi o que você fez lá comigo. Você me visitou, você viu como que é o processo de carga e descarga, corte, acabamento, entrega e depois o último processo que é a instalação. E depois entra o pós-venda, que a gente falou que é tão complicado. Muito Não complicado. deveria ser, mas acaba sendo muito E complicado. também ouvir colegas de profissão, outros clientes teus, né? Sim. Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não ouvem. Tipo, ela vai lá e contrata um negócio sem, tipo, né? É um tiro no escuro. É um tiro no escuro. Pode dar sabe? certo. Tiro no escuro. Pode Às dar vezes certo. o cliente fala assim, eu vou contratar a marcenaria que a minha vizinha indicou. Falei, quantas vezes a sua vizinha já fechou marcenaria com eles? Uma vez. Quantas vezes eu já fechei marcenaria com os meus fornecedores? No mínimo 5, 10 de cada. O que não quer dizer que vai dar tudo certo.
Exato. Que eu falo isso pro Mas não cliente é também. referência a um fechamento da Exatamente. vizinha. Uma vez? Exatamente, não é. Não, mas tem que ter a sensibilidade para poder entender e a tal da humanização, né? Sim, Que a sim. gente está conversando. não E o só- relacionamento. Não só, eu criei agora, no escritório, uma planilha comparativa de todos os pormenores da marcenaria. Porque o que acontece? Eu forneço os meus fornecedores, às vezes o cliente indica os fornecedores dele. Como é que eu vou avaliar esse fornecedor dele? Eu fico, meu Deus do céu, como vai ser essa marcenaria? Quantas vezes eu vou precisar ir na obra? Quantas vezes eles vão me ligar? O que vai ser isso? Eu já começo a tremer, já começo a suar frio. Aí eu criei uma planilha, eu mando um questionário para a marcenaria. Amortecedores em todos os ambientes? Corrediça, oculta, telescópica, marca da ferragem. Aí a Aí você alma do faz tipo uma fornecedor, triagem, né? a alma do fornecedor já sai Começa do corpo. a sair, Porque quais Sua pessoas- fita de borda é quais colada pessoas da quente. fita de borda? Quais pessoas da Isso. fita de borda? PVC ou ABS? O cara já treme. E com marmoraria, como é que você faz? O cara já treme. Mas ainda não tem essa expertise. Que acabamento você faz? Brilho d'água, espanhol? Então, eu que não máquina tenho. você corta? CNC, quantos eixos? É interessante você não fazer isso tenho. também. É legal. A minha ideia... Eu só fecho só em duas isso. duas Marmorarias. marmorarias, só duas. Porque você confia, Claro. né? Eu confio, não fica Claro. tira. A gente não consigo especificar um produto para um cliente sem eu conhecer a empresa, tá sem correto. entender. Imagina você dá alguma coisa errada. Tá correto. Sim. Eu não tenho um respaldo, não consigo nem me comunicar com a empresa. Por isso, arquitetos, olhem sempre, colegas de profissão, ouçam, mas sempre vá até o teu fornecedor ou o fabricante. Fala para ele, me leva para conhecer a fábrica, eu quero conhecer o processo produtivo. Isso tudo faz muita diferença. Eu vou dar um passo à frente. Não vai acontecer isso. Isso é ilusão. O arquiteto não vai até a sua É marcenaria, difícil. sua marmoraria, mas você pode fazer um vídeo com todas essas explicações técnicas, mostrando a sua estrutura, mostrando esse diferenciais. Por que você vai esperar o teu cliente ir até você se você já tem esse produto aqui, ó? Então se antecipe. Sim. Eu vou ficar guardando o teu vídeo. Sim, mas é que Olha, o vídeo jogou é legal. verde, hein? Não, o vídeo é legal, mas ainda é impessoal. Mas se for você Cuidado. que faz... Mas a questão é, Eu sei que é impessoal, mas aí não mandar o vídeo talvez seja tão errado qualquer outra melhor coisa. isso. melhor ter um você- vídeo do que nada. Isso. Isso Aí sim. você é igual o Reels. Isso sim. Você faz umas chamadas. Olha, você sabia que tem esse corte, que isso faz diferencial de um empreendedor de marmoraria? A pessoa, claro que eu não sabia. Qual que você falou? Que o quê? É o espanhol, como é que é? O acabamento ou brilho d'água ou espanhol. Eu não sei- ou não se tinha- ele corta na CNC. Eu não tenho a por mínima exemplo. ideia do que isso significa. É. Se você já colocar isso no meu WhatsApp, você sabia que tem esse tipo de fechamento? Nananana? Não. Aí manda o Não. vídeo, aí esse vídeo tá totalmente explicando. Aí você mostra a sua estrutura. Você sabe que eu você ponho fala. isso no meu pedido, mas ninguém olha. Imagina. Porque a É. maioria do cliente faz o quê? Ele vai direto no preço. É só o preço. Sim. Lady Gerson. Gente, a gente está praticamente indo para os finalmente do nosso episódio aqui, mas ainda tenho mais uma perguntinha, que é assim, ó, vocês têm percebido o impacto das novas tecnologias ou ferramentas na comunicação entre arquitetos e fornecedores? Impacto positivo, negativo? Pode ser positivo ou negativo. Impacto, né? Tem os dois, né? Porque eu acho que as tecnologias elas ajudam muito, né? Sim. Mas também elas sozinhas deixam muito impessoal, que é o que a gente está falando. Um WhatsApp, um orçamento apresentado só por papel, uma apresentação, como você falou, vou apresentar um projeto, aqui é o banheiro, aqui Aqui é a sala. sabe? Então, por que eu fiz isso? Por que eu pensei desse jeito? Então, essa parte pessoal é muito importante, mas a tecnologia ajuda muito. Muito. Então, por exemplo, poxa, eu posso fazer um vídeo renderizado entrando na casa, no apartamento e o cara vendo a realidade de como vai ficar? Sim, esse é a gente brinca, né, Bel, que é o cliente ideal, aquele cliente que a gente consegue ver materializado aquilo que a gente fez nesse vídeo, que é muito difícil, tá? Não pensem que é muito fácil, gente. Você faz um vídeo lindo, renderiza imagens e tal, e que vai acontecer. Não é todo mundo, aliás, é difícil chegar, mas é possível. Eu não entendi. Se difícil chegar onde? Perdi seu insight. Então, No difícil resultado você final? faz um vídeo,
de um projeto renderizado maravilhoso, com decoração, com tudo, e que você consiga chegar até o final e entregar aquilo que você mostrou no vídeo. Não estou falando você. É que eu sempre, desculpa, eu sempre entrego Então, exatamente mas o eu que não tá estou no falando 3D. você já deve ter visto e Eu sempre entrego ouvido igual. vários colegas que não conseguem chegar. Não então conseguem eu ambientar. acho que isso é o meu diferencial. Eu entrego o que eu tá no 3D. Então, mas aí depende do cliente também. Tem clientes que você não conseguiu entregar. Por quê? Porque é o cliente que no meio do caminho não era o cliente que é o teu perfil, ou ele não tinha o budget que tinha que ter para você conseguir chegar. Não é que ele não tinha o budget também. O profissional, para pegar o projeto, iniciar, ele não falou para ele quanto que ele tinha que gastar. Eu já falo para o cliente. Esse é o teu investimento. Então, isso é um problema do mercado do profissional de arquitetura. Sim, que entra no que a gente está falando de tecnologia, Ele né? fala muito menos o valor para poder você começar. Sim. Então, ele não está preocupado com o cliente Eu já faço dele. o contrário, eu já falo um valor máximo, que eu falo, ó, você É. vai investir R$500 mil nisso daqui. É. Ok? É. Se o cara, opa, não dá, mas eu provo pro cara através de uma planilha orçamentária, que é o que a gente está falando de tecnologia, que tipo, olha, marcenaria é mais ou menos isso, marmoraria é Sim. mais ou menos isso. É jogo E aberto. aí, você, Exatamente. ok, antes de fazer os orçamentos de verdade, mas a gente consegue ter uma ideia. Ah, vamos, aí sim, vamos orçar JR7, vamos orçar Sim, exatamente. os outros fornecedores, e aí sim, ele vai decidir o que ele quer comprar ou não, mas ele tem como chegar até o fim. E uma outra coisa importante para vocês que estão ouvindo a gente. O cliente tem que perceber que você profissional, está do lado dele, Exatamente. não do lado do fornecedor. Exatamente. O fornecedor presta um serviço para a gente e para o cliente, mas a gente é contratado pelo cliente. Então, Exato. vão acontecer percalços, mas a gente está sempre do lado do cliente, do lado não dizendo, tipo, um tá errado, outro tá certo. Não, do lado é assim, problemas vamos ter, vamos resolver da melhor forma possível. Se esse fornecedor aqui, ele é meu parceiro, ele vai resolver. E se foi erro meu, eu vou resolver. E tá tudo certo, Exatamente. porque erros acontecem. Claro. Mas Sim. é bom vocês perceberem isso, porque muitas vezes acontece isso no meio do caminho e a gente não sabe como lidar. Isso. Quando não tem a experiência ainda, então fica, ai meu Deus, e agora? E o seu parceiro não é um parceiro forte ou é um parceiro escolhido pelo cliente, aí a coisa começa a ficar difícil. Mas a entrega faz toda a diferença. Estamos conversados? Conversados. Então, tecnologia eu acho que é importante porque nos ajuda a mostrar o vídeo, porque nos ajuda a fazer uma planilha. Eu queria reforçar isso para todos os fornecedores do Brasil. Quiçá do mundo. Todos os fornecedores do mundo e do Brasil. Nos ajudem, arquitetos, design de interiores, a entender mais do produto, dos Ótimo. diferenciais. Ótimo. É uma ilusão, eu falo, desculpa se ficar chateado. Vamos marcar para ver, conhecer, as pessoas não vão. Se você partir de um vídeo legal, produzido, investe R$700 no vídeo, o que você vai gerar de lead para você, não tem nem como comparar. Eu tenho 8 anos de experiência, eu nunca ouvi falar nesses cortes. 8 anos. Sim. E às vezes é um negócio novo que a gente Mostra a sua empresa não no sabe vídeo, mesmo. faz uma edição, explica, não precisa aparecer falando, Sim. você consegue narrar no CapCut, né? Nem precisa pagar o vídeo, você consegue fazer. Então isso é muito legal porque ajuda os novos e os antigos profissionais. Sim. E dá credibilidade para tua empresa e respaldo técnico pra gente falar pro cliente, olha, essa marmoraria tem esses diferenciais, ó, tem tantos anos no mercado, o dono tá sempre à frente, uma das questões. Sim. Isso é legal. Uma apresentação bem feita, Sim. né? E ao mesmo tempo, uma E coisa... o cliente, e a gente, é interessante que esse vídeo nós iremos mandar para o cliente. Sim. Se for um Não é vídeo de apresentação. formatado Institucional. Institucional. mostrando e tal, né? Mas Quem uma é coisa a breve. empresa, É, quem você é a acabou de perguntar, empresa, usar a como que- tecnologia Os, A seu os favor. diferenciais, Sim. é um pitch, né? Um vídeo de Sim, um pitch. sim. Isso vai ajudar E não a gente precisa ser só um muito. vídeo. Pode ser um vídeo da empresa, mas pode ser um vídeo. O que é o polido, o Sim. que é o Também, escovado, sabe? Micro coisas que você pode despachar e isso o cara Vídeo vai de ver. 1 minuto. Exato. Vídeo de 1 minuto é excelente. E, gente, E ajuda é muito. importante a gente estar falando sobre isso porque não cai na ilusão de que o arquiteto sabe tudo. O arquiteto é generalista. Ele sabe de tudo um pouco, mas ele precisa, em alguns momentos, aprofundar. Ou ter o fornecedor que vai falar, olha, isso é isso. Então, isso em todos os setores, como a gente falou de marcenaria, de marmoraria. Então, o fornecedor, ele tem esse papel formador
no produto dele, e muitas vezes o arquiteto, o profissional não consegue ir até lá mesmo. E não, né? Eu tenho esse modus operandi porque eu sou velha guarda, então eu gosto de olhar no olho, eu gosto de conhecer, eu gosto de saber do ferramental. Que nem... Imagina a nova geração. Não vai. Não vai. Olha, sabe, deixa eu ver como é que faz isso aqui, deixa eu ver aqui no Google. Só que às vezes o cara tá vendo um vídeo da China, que tem um outro equipamento, ou que não dá para fazer aqui. É mais ou menos o que acontece quando a gente vai para Milão, a gente vê uma ferragem lá e fala, uau, tem no Brasil? Não. Nunca. Tem. Entendeu? Então a gente precisa ser realista. E isso tudo que a gente está falando aqui vai criando esse embasamento para que vocês tenham um pitch de colocar na mesa o seu expertise. Mas para isso você tem que se empoderar e você tem que ter conhecimento e ao mesmo tempo ter bons parceiros que vão te dar aquele suporte que você precisa daquele respaldo. Gente, adorei o nosso papo, mas nós já estamos aqui com 1h25 praticamente gravando, né? E eu queria muito agradecer vocês, dizer que esses episódios que a gente tem gravado são engrandecedores para nós, que estamos trocando experiências, mas também para quem está assistindo a gente, né? A ideia é trazer isso mesmo, e a gente vai ter um evento lá em março, que é um workshop day, que vão trazer os fornecedores, vão trazer arquitetos e um palestrante falando um pouquinho sobre um tema que a gente vai escolher ainda, mas o importante é que a gente consiga fortalecer o nosso meio e mostrar que a gente pode sim mudar a forma das pessoas pensarem, de reconhecerem o trabalho. E aí não é só do arquiteto, é reconhecer que uma prestação de serviço tem que ser o valor e tem que ser pago, e eu prefiro fazer bem feito e fazer uma vez só do que pagar barato e ficar fazendo e refazendo e nunca fica bom. Sim. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então eu quero agradecer vocês e quero trazer aqui um brinde que a Finger mandou para vocês. Ah, que legal. Especialmente para vocês aproveitarem. Aqui, Júnior. Isso aqui é uma lembrança da Finger. Ai, que lindo. muito carinhosamente mandou. Os nossos apoiadores têm mandado lembrancinhas para fechar esse momento que a gente está aqui da gravação, né? E se vocês quiserem 5 minutinhos aí para falar, menos de 5, para falar um pouquinho sobre esse fechamento, tá? Fiquem à vontade. Bel. Eu fiquei muito feliz, né, com o nosso bate-papo. É uma dor, né, que a gente passa e não podemos desistir, temos que ter esperança e motivar os nossos fornecedores, os nossos colegas, a gente ter melhoria. E eu tô muito sentimental hoje, né? Muito amor e tal, né? Vou falar. Ela tá demais. Tá demais. Mas é isso, é amor pela nossa profissão, amor pelos nossos clientes e parar um pouco de reclamar, de murmurar. Esse cliente... gente, para com isso, isso é muito chato, pesa muito. Então, assim, a questão da humanização, amor pelo que você está fazendo... E isso só gera bons frutos, e 2025 tá aí, né? Então, novas melhorias. Boas energias para todo mundo, né? E é isso. E aí, Juninho? Eu fico feliz também de ter tido esse bate-papo, porque o que falta realmente pra gente hoje, no momento, é esse relacionamento, essa troca de ideia e de experiências, né? Não necessariamente só negativas, mas tem muita coisa boa também. E as coisas negativas, eu acho que elas acabam fortalecendo, fazendo você mudar. São aprendizados, né? Mudar e melhorar. Eu acho que a melhoria e querer fazer bem feito tem que estar sendo colocado como uma das prioridades de qualquer pessoa, seja CPF ou CNPJ. Sim. E que todos têm defeitos e que todos têm problemas e que a gente precisa entender que nós somos seres humanos, né? Se até as máquinas fazem às vezes coisas erradas, imagina, né? E a gente está caminhando muito rápido para essa coisa da inteligência artificial, robôs, etc e tal, mas ao mesmo tempo nada substitui as pessoas que fazem as máquinas, né? Então eu acho que tem que voltar um pouquinho e valorizar o que é nosso, e isso aqui é um pouco disso, né? Dessa troca de experiência. Eu vou só fazer um adendo bem rapidinho, continuando isso. Esses novos programas, coloque a sua casa e faça um projeto, não existe. E a sensibilidade a entender o que o cliente precisa. Então, até pouco tempo atrás, né? Nossa, mas será que já teve workshop sobre isso? Vai extinguir? Não vai. Não vai. Claro que não. Claro que não.
Não vai. Na verdade, eu sinto muito como se fosse um elástico, né? Sendo uma corda, como é que chama aquele cabo de guerra, né? Porque assim, eu entendo que tem uma forte vertente voltando para alguns princípios, né? Isso você vê em tudo, na decoração de palhinha, nas formas orgânicas, na casa de vó, que é a tendência do ano que vem, nas texturas, nas cores que estão voltando, e ao mesmo tempo eu vejo a parte da tecnologia esticando muito também com IA, com robô, com sistema. Então eu acho que tudo que é polarização, a gente vê isso na política, não é bom. É verdade. Agora, tudo que você consegue chegar num meio termo, tipo, ter essa coisa da personalidade, mas também usar a tecnologia. É bom para todo mundo. Sim. Inteligente é quem consegue ir nesse caminho. Sim. Né? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. E aí eu vou pedir aqui para o nosso pessoal, para os nossos ouvintes e quem assiste a gente, falar um pouquinho sobre a importância de vocês. Desculpa, a gente está um pouquinho longe aqui. Aqui é a vida como ela é, tá? É meio que, não é ao vivo, mas a gente toma aqui os pitacos da produção e tal. Mas falar para vocês que sigam o nosso canal mais uma vez, que apoiem o nosso canal, que a gente vai trazer novas temporadas no ano que vem, se tudo der certo, novos conteúdos. Tragam informações que vocês queiram ver aqui e não deixem de assistir, compartilhar, se inscrever no canal, e a gente está em todas as plataformas, Spotify, YouTube, TikTok e Instagram, tá bom? Decorando meu APBR no Instagram, decorando meu AP nas outras plataformas, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.